Eu sou a professora Antônia de Maria e esse é o nosso Dicas de Alfabetização. E a nossa dica de hoje é sobre o nosso querido calendário, esse nosso amigo que nos acompanha desde a educação infantil até os 5º anos. O calendário ele faz parte da rotina fixa, né? Deve ser trabalhado todos os dias e é muito simples de trabalhar. Eu quero mesmo só pontuar algumas coisinhas que a gente acaba esquecendo no dia a dia. É claro que essas coisinhas vocês não precisam trabalhar todos os dias, até para não ficar uma atividade cansativa, extensa, né? Para as crianças e ficar desinteressante. Mas é bom, pelo menos 2 vezes por semana, vocês pontuarem determinadas coisinhas. Eu gosto de trabalhar o calendário assim, deixando visíveis só os dias que já se passaram e viradinhos os dias que ainda estão por vir. Por quê? Porque dá para a criança a noção de que parte do mês nós estamos, de quanto que o mês já passou e quanto que ainda falta para passar. Alguns colegas preferem deixar todos os números à mostra para fixar melhor os números e trabalhar a contagem desses números todos os dias, sem problema. Mas para isso eu tenho um outro painel que, dependendo do nível da turma, eu coloco a quantidade de numerais que eu quero trabalhar no dia a dia. Mas eu faço, no calendário, eu faço a contagem dos dias com eles, né? Até o dia 30, até para eles irem fixando a recitação, principalmente nas séries iniciais e na educação infantil. Então, eu trabalho assim. Esses dias que estão marcadinhos, quando eu começo o mês, logo no início do mês, no primeiro dia, eu já pontuo com eles as datas importantes daquele mês. Então, quando são os aniversários, eu já deixo viradinho, igual essa data aqui. Eu deixo viradinho e marcado, para que a criança perceba que está chegando o dia daquele evento. Então, como nós já estamos no meio do mês, né? Hipoteticamente, hoje é 18, né? Então, no dia 14, alguém fez aniversário. Quem foi que fez aniversário dia 14? Poliana. E no dia 18 também tem um aniversário. Os que eu marco em cima são os aniversários. E o que eu marco embaixo são os outros eventos. Então, no dia 25 não vai ser um aniversário. E vai ser o quê? Provavelmente vai ser ou uma festa, ou um passeio, algum evento importante da escola. Então eu faço essa marcação diferenciada para eles saberem quando é aniversário ou quando é outro evento. E desde o primeiro dia do mês, os outros estão viradinhos e essas datas ficaram à mostra, para eles terem essa noção dos dias que estavam se aproximando do aniversário ou do evento, tá? É importante que você trabalhe os dias da semana, falando com eles, principalmente nas séries iniciais, na educação infantil também, enfatizando o som da primeira letra, né? Segunda, domingo, isso se você trabalhar com o método fônico, né? Um ponto importante também de você trabalhar é o dia da semana do próximo mês, do início do próximo mês, que às vezes a gente esquece de trabalhar isso e a criança fica pensando que todo mês começa no domingo. E nós estamos no mês de junho, então veja só, que dia que é o último dia do mês? Que dia da semana que vai dar? Uma terça-feira. Qual que é o próximo mês depois de junho? É julho. Então, que dia que vai ser o primeiro dia, que dia da semana que vai ser o primeiro dia de julho, dia 1º de julho? Aí eles vão ficar naquela dúvida, porque eles pensam que é domingo. E não é, olha só, vai ser na quarta-feira. Se eles falarem domingo, aí você fala, mas o domingo, olha, tá bem aqui. Como que eu vou fazer com esses 4 dias? A gente vai pular esses 4 dias? Não tem como. Então não pode ser no domingo, tem que ser o próximo aqui, o próximo mês tem que continuar aqui. Porque é muito comum mesmo que eles acham que é no domingo, tá? Uma outra coisa, se já for nas turmas que você já introduziu a unidade de milhar, é interessante você trabalhar o porquê desse 0, né? Porque esse 0 está marcando a casa da centena vazia.
Aí é sempre bom dar uma voltadinha lá no seu quadro valor de lugar, que deve estar também exposto na sua sala, e você faz com eles a colocação dos números e a formação do 2020. Lembrando que é unidade simples, dezena simples, centena simples e unidade de milhar. E já dá aquela reforçada nas classes, né? Nas unidades, nas ordens, tá bom? Vez ou outra é bom estar dando essa lembradinha nesse momento, ok? As estações do ano. Normalmente a gente nem fala muito dessas estações do ano, mas é interessante tá lembrando, né? Porque essas estações, elas não seguem à risca em todos os estados, né? Em algum estado, no verão esfria, ou então chove na primavera e essas coisas. Mas como existe um calendário fixo de estações, é interessante que você trabalhe pelo menos as características marcantes de cada estação. Porque nas séries adiante eles vão estudar isso. Então, se você já for lembrando, verão, calor, inverno, frio, primavera, nascem as flores, outono, as folhas caem. Então, assim, pelo menos para eles já irem tendo essa noção de que o tempo muda, né? E com a mudança das estações, a gente vai sentindo as diferenças climáticas. E aí é interessante também já lembrar a necessidade de, em algumas estações, hidratar mais a pele, a necessidade de colocar uma roupa mais apropriada, no frio um agasalho, no calor uma roupa mais leve e assim por diante. Um outro ponto interessante é como está o tempo no dia. Então, às vezes a gente só coloca lá, hoje está nublado e passa. Mas eu percebi ao longo desses anos que eles confundem muito a palavra nublado com a palavra dublado, porque é uma palavra que eles ouvem no dia a dia. Então, eles ouvem mais a palavra dublado em casa do que a palavra nublado. Então, é interessante que você, sempre que o dia estiver nublado, é interessante pontuar essa diferença entre as palavras. O significado da palavra dublado, que são os filmes que a gente assiste, que originalmente foram gravados em outro idioma. E é bom também pontuar com eles que não é só em inglês que os filmes são gravados, porque como normalmente se fala muito que outro idioma é inglês, eles acham que todos os filmes são gravados originalmente em inglês. Então é bom pontuar isso com ele, que tem filmes que são gravados em italiano, em espanhol, e que também os nossos filmes que são gravados em português, quando vão para outros países, necessitam de uma dublagem para que as pessoas do outro país entendam as falas do filme, né? E pontuar que nublado é com a letra N, porque combina com nuvem, né? Porque muitos também chamam nuvem, porque eles aprendem a falar do jeito que eles ouvem. É muito comum, é até interessante, principalmente na educação infantil e no primeiro ano, você observar bastante essa questão da pronúncia da palavra nuvem, porque é muito comum. Então, confunde muito a cabecinha dele se você trabalha os sons da letra e aí você fala N de nuvem, mas ele fala nuvem. Então, para ele, o não é de nuvem. Então, é bom pontuar essas coisas para ir tirando essas dúvidas que a criança traz e que às vezes passam sem a gente perceber, ok? Importante também que você trabalhe o nome dos meses, né? Eu gosto de fixar bastante, porque às vezes eles chegam no 4º, 5º ano e não sabem o nome dos meses. Então eu gosto sempre de fazer uma brincadeira com eles de o lado de cá fala um mês, o lado de cá fala outro e a gente vai vendo a sequência. Ou então cada um vai falando um mês e a gente vai continuando. Errou, começa do lado de cá. Gosto de passar também para casa, como dever de casa, sem escrever, só ir falando o nome dos meses para ir lembrando a sequência dos nomes. Então é muito interessante, eles chegam no 4º, 5º ano sem saber o nome dos meses. Então é uma atividade simples, que não é cansativa, é divertida, para ajudá-los a aprender o nome dos meses.
Uma outra questão em relação ao nome dos meses, que eu gosto de pontuar, e isso eu pontuo bastante mesmo, é a confusão que eles fazem entre os nomes. Então, por exemplo, o mês de março, eles confundem muito com o nome Márcio. Então, eu sempre pontuo isso com eles. Março é o nome do mês, C cedilha O. Márcio é o nome de pessoa, de rapazes, de meninos. Márcio. O mês de abril, eu gosto de pontuar com eles que a palavra abril tem 2 significados. Eu posso falar abril de mês e posso falar abril de abrir. Alguém passou e abriu a porta. E aí eu já pontuo com eles que se terminou com U, é uma ação. E todas as ações que já aconteceram, elas terminam com U. Abriu, falou, passou, cantou. Então, é uma ação que já aconteceu, termina com U. Que aí eles já vão memorizando os verbos no passado terminados com U. O mês de junho, como eu trabalho o bingo, então eu já falo logo, ó, o mês é o que tem o som da caretinha. Junho. Não é júnior, que eles confundem com o nome júnior. Então, se é uma pessoa, é júnior. Se é um mês, é junho. Da mesma forma, o mês de julho. Como eu trabalho bingo, eu falo o do sorrisinho, julho. Julho. Com o sorrisinho é o mês. Julho. Com o i é a pessoa, o rapaz ou o menino. Só que principalmente julho, a gente fala muito parecido. Aí eu falo para eles, ó, não tem problema você chamar o Júlio de Júlio. Na hora de escrever é que você tem que saber que eu escrevo com o LH o mês e com o I, L e O o nome da pessoa, tá? E aí eu sempre trabalho dessa forma, sempre lembrando as datas, né? Que em cada local tem uma data específica de comemorações, né? Mas sempre pontuando janeiro, ano novo, fevereiro, na maioria das vezes, carnaval, março, início das aulas, coisas assim, né? Aqui em Brasília, abril é aniversário de Brasília, maio, dia das mães, junho é festa junina e por aí. Então é bom ir pontuando essas datas para eles irem tendo essa sequência. O mês de outubro é o mês mais importante do ano. Eu brinco muito isso com eles. Porque o mês de outubro tem datas, as 3 datas mais importantes, que é o Dia das Crianças, o Dia dos Professores e o meu aniversário. Então eles adoram isso. Então não esquecem que em outubro é o Dia das Crianças e o Dia dos Professores. E o meu aniversário. E aí vai. Uma outra coisa interessante é você marcar a numeração do mês, a sequência do mês. E aí eu sempre trabalho assim com eles, já mostrando desde a educação infantil, porque eles às vezes veem essas datas escritas diferentes. E aí, por exemplo, hoje nós estamos no dia 18 de junho. E aí eu conto com eles, vamos ver qual é o número do mês de junho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha... Mês 6, então eu posso dizer que hoje é 18/6. E aí eu explico para eles, olha, você pode tanto ver a data escrita com o nome do mês, como com o número do mês. E aí eles perguntam, tia, e esse 0? Por que que tem esse 0? Aí é a hora de ir de novo no quadro Valor de Lugar e explicar que aqui é só para pontuar que a casa das dezenas está vazia. Então, é interessante que, vez ou outra, você utilize esse momento que eles estão prestando atenção para você ir marcando informações diferentes. Por exemplo, o ano de 2020 teve um evento muito interessante, tá? Teve a pandemia, né? Mas isso não foi muito interessante, não foi muito bom. Né? Mas além do evento da pandemia, teve um outro evento, porque o mês de fevereiro teve 29 dias. Então esse ano foi um ano bissexto.
Então, nas turmas que a gente já trabalhou o movimento de rotação e translação, eu gosto sempre de, nesse momento do calendário, falar, gente, mas esse ano teve uma coisa interessante no nosso calendário, não foi? Quem lembra? Ah, foi fevereiro, porque desde fevereiro que eu vinha trabalhando, né? Foi fevereiro. O que teve de diferente em fevereiro? Teve o dia 29. E por que que esse ano de 2020 teve o dia 29 e em 2021 não vai ter? O que vai acontecer com esse dia? E aí a gente lembra que no movimento de translação, o movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol e que leva 365 dias e aproximadamente 6 horas, e que a cada ano essas horas vão se acumulando. No primeiro ano, 6 horas, no segundo ano, juntando mais 6, 12 horas, no terceiro ano, juntando mais 6, 18 horas, e no quarto ano, juntando mais 6, 24 horas. Então, com os alunos que a gente já trabalhou o movimento de rotação e translação, é interessante no calendário a gente estar lembrando isso, porque esse movimento ele vai ser bem marcado de 4 em 4 anos, quando chegam os anos bissextos, que aparece no calendário dia 29. Então eu fixo bastante isso com eles. Gente, o que aconteceu de interessante em fevereiro? O dia 29. E por que o dia 29? Porque nesse ano o movimento de rotação e translação completou as últimas 6 horas para formar mais um dia. E esse dia ele vai aparecer no calendário sempre no dia 29 de fevereiro. E aí eu já lembro, e os dias, como é o nome do movimento que provocam os dias? Ah, é o movimento de rotação. E o que é o movimento de rotação? Eles adoram fazer, dar essas respostas informalmente. Então, os que se lembram adoram quando falam, não, tia, deixa que eu falo, tá? Então, o que é o movimento de rotação? Ah, é o movimento que a Terra faz em volta dela mesma e que aí vai produzir os dias e as noites. Então, assim, é uma fixação de conteúdo bem leve, suave, porque você está só conversando com eles, eles não têm aquela necessidade de estar copiando, de estar decorando. É uma coisa que no dia a dia eles vão memorizando isso. Então, assim, eu gosto de aproveitar o calendário para estar pontuando essas coisinhas simples e que no final ajuda muito na aprendizagem deles. Pelo menos é assim que eu entendo. E mais uma vez, eu espero ter ajudado o trabalho de vocês.